Oi, quinto ano. Estamos em mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade ao módulo 2, porque a gente já iniciou na semana passada, tá? Eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês e a gente vai fazer a leitura, eu vou explicando passo a passo, tá bom? Vamos lá. O conteúdo dessa semana é sobre o ciclo da água nas cidades. Na semana anterior, nós falamos sobre o ciclo da água na natureza, certo? Coloquei aqui para vocês observarem o processo do ciclo da água na natureza. Só para a gente relembrar, porque essa imagem ela já está presente, né? Esteve presente no PowerPoint da semana passada. Aí eu coloquei aqui novamente só para a gente lembrar o conteúdo. Temos aqui a evaporação, a condensação, a precipitação, a infiltração, tá? Todo o processo do ciclo da água na natureza. E aí a gente vai começar falando sobre o ciclo da água nas cidades. As pessoas modificam vários elementos da paisagem, como o solo, os rios e a vegetação, alterando o ciclo da água no local. Então, a modificação dos elementos da paisagem naquele lugar provoca uma alteração no ciclo da água. Isso acontece principalmente nas cidades, que o tempo inteiro a cidade modifica a sua paisagem, né? Sempre acontece a construção de algum local. Então, a gente vai ver alguns fatores que modificam a paisagem. Temos o asfaltamento, né? Na cidade é muito comum as rodovias, né? As estradas, elas são asfaltadas e isso diminui a impermeabilidade do solo. O solo, ele não absorve a água, o solo asfaltado não absorve a água como um solo comum de terra, né? E aí, o que ele pode provocar? A enchente, de acordo com a quantidade de chuva, né, que estiver acontecendo naquele momento. O que pode provocar também, modificar também a paisagem? A retirada de vegetação para a construção de casas e encostas. Se eu preciso, né, a pessoa que não tem condições de comprar uma casa, para ela não ficar sem abrigo, ela vai construir a casa em um lugar que ela tenha condições. E aí a pessoa vai construir aonde? Nas encostas, né, nos morros. E aí, para ela construir, ela tem que retirar a vegetação para poder construir a casa. E isso pode causar o quê? Deslizamento. Esse deslizamento acontece por quê? Porque sem as raízes das árvores, ela retira a vegetação para construir, né? Então, sem a raiz das árvores, as raízes das árvores que absorvem a água da chuva, também pode provocar a erosão do solo. E aí acontece o deslizamento. A vegetação também, ela impede a água de cair de forma muito intensa, diretamente no solo. E aí protege para que o solo não encharque de uma vez só. A vegetação, ela serve para isso tudo, para não provocar erosão, né? E aí causar o deslizamento. Ela impede que a chuva caia quando a chuva está muito forte, né? Quando a chuva está intensa, ela protege o solo para o solo não encharcar de uma vez só. E aí vai na medida correta para que o solo não fique encharcado. E temos também o crescimento das cidades, que são as novas construções, que são as construções de prédios, construções de túneis, construções de pontes, viadutos, tudo isso modifica a paisagem, como nós já vimos no ano passado. E como se dá a degradação do solo? Nós temos aí uma imagem, né, a mesma imagem, com vegetação e sem vegetação. Aqui nós temos a vegetação, né? A água, ela é absorvida pelo solo. Quando existe a vegetação, a água é absorvida pelo solo. O solo consegue absorver a água. Agora, sem a vegetação, isso não acontece, porque existe aqui a camada de asfalto que impede que isso aconteça. E aí, quando não existe a vegetação, além de poder acontecer os deslizamentos de terra, também a chuva empoça e pode provocar as enchentes. Isso é muito complicado.
O crescimento desordenado das cidades e a busca por locais para a construção de moradias causa impacto diretamente ao meio ambiente, principalmente quando esse processo elimina a vegetação das encostas. Foi o que eu acabei de falar com vocês, né, no slide anterior. Outro processo, né, outro problema causado pela retirada da vegetação é a diminuição da transpiração das plantas. A transpiração das plantas, ela causa umidade no ar. E aí, diminuindo a transpiração, vai reduzir a umidade e limitar a ocorrência de chuvas. Então, olha como é o processo. Vai interferir no processo do ciclo da água na natureza. E aí, com menos chuvas, os rios são menos abastecidos, a qualidade do ar fica comprometida, podendo levar ao aumento dos problemas respiratórios na população. Isso aí prejudica mais ainda as pessoas que são alérgicas, né? Porque o ar seco, ele prejudica mais ainda o processo respiratório dessas pessoas. Outros casos, em muitos casos, lixo e esgoto sem tratamento são despejados nos rios e mares, o que os tornam poluídos e impróprios para o uso. E aí a gente vai falar também do despejo correto do lixo, né? Os lugares certos para a gente jogar o lixo. Existem pessoas que ainda fazem esse tipo de coisa. E aí vai da consciência de cada um. Porque isso daí também é proibido, né? É contra a lei fazer esse tipo de coisa. E acaba prejudicando a população acaba se prejudicando fazendo esse tipo de coisa, despejando lixo nos rios e nos mares, né? A gente precisa ainda falar que nós estamos vendo aí muitas garrafas que são recicláveis e elas deveriam estar armazenadas numa sacola, numa lixeira adequada para esse tipo de lixo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a reciclagem. Separar o lixo corretamente para não provocar esse tipo de situação, né? Porque aí vai causar enchente, quando chove causa enchente, e aí prejudica todo um processo do ciclo da água na cidade. Nós temos aí as atividades propostas, né? Coloquei para vocês na orientação de estudo módulo 2, das páginas 174 a 181, que é a página do mapa conceitual. Nós já vamos fechar um capítulo desse módulo 2, e aí vocês vão organizar o pensamento de vocês através do conteúdo que a gente estudou. O ciclo da água na natureza e o ciclo da água na cidade. Vai pegar os temas, o tema principal, né? E vai organizar os tópicos mais importantes e juntar, vai unir tudo no mapa conceitual. Fiz também a correção do módulo 1, né? Fiz um gabarito para vocês realizarem as correções. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, como sempre a gente faz, a gente combina. E aí, vou esperar para a gente poder realizar as próximas atividades, tá? Um grande beijo para vocês e que tudo dê certo.